Atos dos Apóstolos, seu capítulo, o capítulo de número 1. Todos acharam? O texto ao qual eu estarei fazendo menção é o texto do número de verso 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu, o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Glorifique ao Senhor, porque é a palavra do Senhor. A palavra conhecida, com certeza, por muitos até lida, estudada, meditada. Eu vejo aqui, pela graça do Senhor Jesus Cristo, quando Ele, já cumprindo o seu propósito, porque tudo aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas se cumpre segundo o propósito de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, e ela vai revelar, que enquanto Jesus, no seu ministério de 3 anos, porque ele apenas cumpriu o ministério, pôde se apresentar na idade de 30 anos, porque antes dele já havia João Batista. Sabemos que o ministério de João Batista era um ministério forte, um ministério revelador, porque não era para revelar a pessoa de João Batista, era para revelar a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Então o ministério de João Batista foi um ministério revelador, um ministério não somente profético, mas simplesmente também autêntico, porque conforme as suas palavras, Deus assim se revelava pela vida de João Batista. A parte de João Batista não era apenas pregar, mas o termo pregar para João Batista foi diferenciado de todos os discípulos, foi diferenciado de todos os profetas, porque ele só poderia pregar lá no Jordão, lá no deserto, aonde era algo totalmente separado. Deus não queria que ele se entrasse na cidade, Deus não queria que ele se aproximasse da cidade. Deus queria que aquele que tivesse interessado fosse até atrás da palavra de Deus, corresse atrás da palavra de Deus. Então a palavra diz que João, no tempo determinado, foi despertado pelo Espírito, entrou no deserto, e no deserto permaneceu e pregava. E o que ele anunciava era o reino, o que ele anunciava era a vinda do Cordeiro, o que ele anunciava era o arrependimento, o que ele anunciava era uma nova história, um novo tempo. A palavra do Senhor diz que num tempo determinado, em que Jesus já com os seus 30 anos, que tinha que se apresentar, que tinha que já começar a se anunciar, não poderia ele vir antes de ir até João Batista, porque João Batista tinha que fazer com ele aquilo que a lei lhe prescrevia. Ele tinha que ser batizado, ele tinha que ser submetido ao batismo dos homens, ele tinha que também passar por aquilo a qual se faz necessário, porque a Bíblia diz que logo depois de Jesus já batizado nas águas, e logo depois que o Espírito de uma forma, de uma pomba corpórea, vem e desce sobre a vida de Jesus, ele é levado, ele é direcionado pelo Espírito Santo para o deserto, para que lá fosse preparado, para que lá fosse revestido, para que lá fosse restaurado, para que lá ele buscasse a presença. Ele não foi levado para o deserto, não apenas que não fosse para orar. O Espírito tira Jesus para que ele pudesse estar isolado, para estar preparado na oração, para que pudesse estar preparando a sua vida, para estar totalmente na dependência do Espírito. Ele sendo Deus, ele sendo a segunda pessoa de Deus, ele sendo o Filho enviado por
por Deus, ele tinha que andar, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ser dirigido pela total dependência do Espírito Santo de Deus. Então já começa Jesus falando comigo e contigo. A partir do momento que você me procurou, a partir do momento que você veio ao meu encontro, a partir do momento que eu te aceitei, é que tu desceu as águas batismais, o meu Espírito entrou na tua vida, o meu Espírito tomou controle da tua vida, já não vive mais você. Paulo chega a dizer, mas Cristo é que vive em mim. Então se a pessoa, a terceira pessoa do Espírito de Deus, o Espírito Santo, entrou na tua vida, então a tua vida não é controlada por você, não é dirigida por mim, ela é dirigida pelo Espírito. Então quando você se submete ao Espírito Santo, o controle é dele. Eu já quero dizer, se você olha para mim e diz, irmã Cátia, eu sou controlada pelo Espírito, então você não manda mais, você não fala mais nada, você não opina mais nada, você não levanta olhos para nada, você não abre a boca para falar mais nada, porque você sabe que aquele que vai falar por você, ele está sobre a tua vida, ele controla a tua vida, ele controla a tua história, ele tem domínio sobre a tua vida, ele tem total controle sobre tudo aquilo que você é, porque quando ele está em nós, a nossa vida é plena, ela é cheia da sua essência e da sua graça, e nada mais nos faz falta. A palavra diz que o Senhor tem que se submeter à pessoa do Espírito Santo. Precisa se cumprir a palavra de Isaías, no capítulo de número 61. Então o Espírito de Deus entrou em mim, porque eu preciso trabalhar em nome dele. Quando o Espírito Santo ele entra em nós, não é só apenas para sermos cheios de Deus, é para trabalhar em nome dele, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para adorar aquele que tem que ser adorado, para poder ser usado por Deus para alcançar novas vidas, para poder ser usado por Deus para quebrar ferrolhos de vidas que estão cativas, grilhões de pessoas que estão algemadas, para pegar aquele que está cativo e oprimir e dizer, ei, eu conheço quem te salva, eu conheço quem te liberta, eu conheço aquele que tem o poder de fazer da tua vida algo novo. Ser cheio e pleno do Espírito Santo significa, eu já não mando mais em mim. Então o Senhor é aquele que vem no controle do Espírito. Quem está no controle do Espírito não tem medo de sofrer, porque sabe que através das provas, através das lutas, através do sofrimento, vem umas experiências. Porque a tribulação produz experiência. E as experiências, ela produz esperança, e a esperança não traz confusão. Então quem está dirigido pelo Espírito Santo não tem medo de passar prova. Porque sabe que as provas e a luta que vai vir sobre nós tem um propósito. Sabe que tudo aquilo que vamos enfrentar tem de Deus um propósito. Então o Senhor diz, eu quero cumprir o propósito. Eu quero saber se você está realmente diante da minha presença, pronto para poder enfrentar em mim todas as coisas. A palavra diz que quando o Senhor, ele já está na direção, ele vai o seu caminho pregando, vai anunciando boas novas, vai salvando vidas, vai libertando as vidas que estão cativas, vai dando vista aos cegos, levantando aquele que está paralítico, ressuscitando mortos, repreendendo demônios de muitas vidas, dando a vida daqueles que está preso à libertação. A Bíblia diz que chega um momento crucial de ele glorificar o Pai. E o Espírito lhe dá a graça, porque o retira novamente para uma oração a qual ele tinha de costume, sobe para o Monte das Oliveiras e orando lá, ele busca a presença, ele busca a graça do Espírito para suportar aquilo que ele tinha que enfrentar. E na cruz ele glorifica o nome do Pai. Na cruz ele exalta, na cruz ele engrandece, na cruz ele resgata a minha e a tua vida, na cruz ele muda a sentença que eu e você tinha, na cruz ele tira toda a condenação que eu e você tinha, na cruz ele nos liberta, na cruz ele nos dá liberdade, na cruz ele nos faz sermos livres. A liberdade que o Senhor nos deu foi tão plena, que ele diz, olha, você tem a liberdade para escolher o que você quiser. Só que quando nós encontramos e descobrimos o nosso livre-arbítrio, nós descobrimos que nós temos vontade de dar para ele de novo. Falei, Jesus, eu estou descobrindo uns negócios meio profundos,
que quem anda pelo Espírito descobre umas coisas muito profundas. Eu descobri que eu sou livre para escolher o que eu quiser, para poder estar aonde eu quiser. Mas eu descobri, Jesus, que eu não quero estar aonde o Senhor não está. Eu descobri que eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Eu descobri, Jesus, que eu não quero colocar o pé onde o Senhor não quer que eu coloque. Eu descobri que eu não quero falar o que o Senhor não quer que eu fale. Então eu acabo de descobrir que a minha liberdade, o meu livre-árbitro é teu. Então faz do teu querer o meu querer. Faz da minha vida a tua vontade, porque eu preciso te glorificar, Jesus. A palavra diz que logo depois que ele morto, nosso irmão José de Arimateia, e juntamente com Nicodemos, pega o corpo dele diante de Pilatos e o leva até uma sepultura que não tinha sido usada por ninguém. Um campo comprado, para que pudesse ali fazer uma cova, e ali colocaram a pedra até passar o sábado. E depois, passado o sábado pela manhã, bem cedo, as mulheres que acompanhavam tudo de perto, viu aonde colocaram Jesus e saíram de madrugada. E os textos dizem que quando elas de madrugada estão saindo, diz: quem é que vai nos remover a pedra? Quem é que vai movê-la? Porque ela é tão pesada, ela é tão grande, nós não temos força. Só que quando elas chegam no ambiente, a pedra já estava removida. E quando elas chegam lá, que elas observam aquela pedra removida, elas ficam em apavoramento, porque quando elas vão entrar, elas não acham nada. Elas acham o local que Jesus tinha sido posto vazio. Elas procuram Jesus com muita pressa. Elas buscam informação para poder compreender aonde ele estava. Até que aparece sobre aquele lugar um anjo, um ser angelical, dizendo: a quem buscais? Jesus, o Nazareno, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Como ele vos falou, como ele vos pregou, tudo aquilo que ele vos ensinou foi cumprido. Ele não está aqui, mas vai até aos seus irmãos. Diga aos discípulos dele que ele vai até diante dele no mar da Galileia. Diga aos seus irmãos, diga aos discípulos dele que ele não está, mas que ele vai até diante dele na Galileia. A palavra diz que aquelas mulheres ficam apavoradas, mas Madalena, ela me traz uma grande alegria, porque ela insiste. Ela, não observando no texto que está no capítulo de número 20 do Evangelho de João, diz que ela fica muito triste porque ela quer Jesus. Mesmo ouvindo tudo aquilo, ela quer Jesus. E ela não observa que Jesus está atrás dela. Ela não reconhece que Jesus estava atrás dela. Quando ela olha para Jesus, não reconhecendo, ela achou que era um jardineiro. E ela diz: oh meu Senhor, aonde tu o pusestes? Diga para mim aonde tu o puseste, porque eu vou lá pegá-lo. E aí Jesus, observando que ela não reconheceu, diz: Maria. Oh Maria, vai me pegar para me levar para onde? Eu imagino Jesus olhando, dizendo para ela: para quê? O que você vai fazer comigo? O que é que você pretende? Porque eu estou vivo, eu cumpri a minha palavra. Eu vejo Deus olhando para a vida dos seus discípulos antes da morte, dizendo: olha, eu estou aqui para ser entregue, mas eu já sei que vocês vão se dispersar, porque vai vir uma tristeza tão grande, vai ter uma tribulação tão grande pela situação que eu vou viver, mas não tem problema, eu como um pastor vou atrás de vocês. Eu vejo Deus olhando por muitas das vezes a igreja do Senhor dispersa, preocupada com tantas coisas. A Bíblia diz que enquanto eles aguardavam com que se cumprisse o terceiro dia, eles estavam presos dentro de uma sala, num cenáculo, com medo dos acontecimentos, com medo do que os governos e os líderes poderiam fazer com ele. Com eles que estavam lá dentro. Porque todos, não só fariseus, como saduceus, sacerdotes, até os governos a qual estava, que era o governo humano, sabia que eles eram discípulos do Senhor. E quando viram o seu líder, o seu mestre sendo tirado, eles tiveram medo, dizendo: se fizeram isto com ele, o que é que não podem fazer conosco? Então vamos ficar trancados, vamos ficar fechados, as chaves, esperando ver o que vai dar. A palavra diz que eles tinham que aguardar o Senhor, porque ele viria. Eles tinham que esperar o terceiro dia chegar, porque Jesus ressuscitaria. Só que eles perderam a confiança. Quem tem o Espírito Santo não perde a confiança. Quem tem o Espírito Santo não sai da posição que Jesus lhe dá.
Quem tem o Espírito Santo não se move do lugar que Jesus lhe colocou. Quem tem o Espírito Santo, ainda que tenha muitas lutas e muitas tribulações, porque Ele disse que teríamos, não é aquele que larga, que o rejeita, que o trai, que o deixa de lado para poder voltar para casa. A palavra diz que o Senhor, Ele vai de encontro da vida de dois homens. Homens que tinham que estar junto com os outros. Homens que tinham que estar perseverando até Jesus voltar. Viu que Jesus não veio? Ele está demorando, viu? Eu sei que ele prometeu, já é hoje o 3º dia, e nada dele chegar, ele não vem, é nada. Ele, pelo jeito, não é quem nós estávamos aguardando. A Bíblia diz apenas o nome de um chamado Cleófas. E diz que andando em caminho para a estrada de Emaús, uma estrada que distava de Jerusalém 12 quilômetros. E o Senhor, Ele ouvindo, é algo tão tremendo que está no capítulo de número 24. Diz que o Senhor, ouvindo eles, discutindo, conversando pelo caminho, tudo aquilo que se havia ocorrido. E a pergunta de Jesus para eles é: o que é que vocês tanto discutem? O que é que vocês tanto conversam enquanto caminham? O que é que vocês discutem? O que é que aconteceu? O que é que vos acontece que vocês estão retornando e dialogando? O que é que tem lhes acontecido que tem feito vocês voltarem o caminho? A palavra diz que eles, com uma tristeza tão grande, olharam para Jesus e disse para ele desta forma: o Senhor é o único. Está lá no capítulo de número 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E os versos, é do verso de número 13 em diante. E aí eles olham para Jesus e diz: o Senhor é o único. É o único que não tem ouvido porventura o que tem acontecido, verso 18, o que tem acontecido em Jerusalém? O Senhor estava em Jerusalém e não sabe o que ocorreu em Jerusalém? Quais são as situações que ocorreu? Jesus olha para eles e diz: quais são? O que é que aconteceu que eu não estou sabendo? O que é que aconteceu que fez você voltar para trás? O que é que aconteceu que fez você esmorecer? O que é que aconteceu que fez você duvidar que Jesus é Jesus? O que é que aconteceu que você duvidou, porque só porque ele demorou, porque você programou? Você já notou um negócio tão profundo? Que a palavra diz que o Senhor olha para a vida de Nicodemos e diz: se você não nascer pelo Espírito e da água, não tem como você ver a Deus, não tem como você entender as coisas espirituais. E quem é nascido do Espírito, Nicodemos, ele é dirigido como um vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem, nem como vem. Esse é aquele que é nascido do Espírito. Quem é dirigido pelo Espírito não se fica em prazo, não se fixa em tempo. Sabe que Jesus deu a palavra, e a palavra que é fiel e verdadeira vai fazer ela permanecer na palavra que Jesus lhe deu. Guarda um pouquinho essa parte dos dois no caminho de Emaús. A Bíblia diz no capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, que tinha um homem que já era bem velho, bem idoso. Ele era Simeão, era sacerdote. Só que pelo tempo de todo o teu trabalho, ele foi jubilado, vamos dizer assim. Ele foi deixado, porque outros já trabalharam no seu turno, porque assim se seguia a lei. Que aquele que tinha já uma certa idade teria que ser tirado, e outros mais novos colocados no seu lugar para servir o sacerdócio. Só que ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo. E diz a palavra no capítulo de número 2, do verso de número 25 até o verso de número 35, que ele tinha uma promessa: ei, Simeão, fica tranquilo que tu não vai morrer enquanto você não ver o Salvador, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele estava na casa dele. Na casa dele ele estava já há dias. E diz que naquele momento o Espírito Santo o desperta dizendo: levanta, vai para o templo. Vai para o templo que hoje eu vou cumprir a promessa que eu falei para você. Ele, cheio do Espírito Santo, levanta e chega ao templo. Eu imagino aqueles novos, já experientes, olhando dizendo: ô meu amigo,
que é que você veio fazer aqui já cansado, já abatido do trabalho, já cansado porque o teu turno já passou, já não é mais teu período? E eu imagino ele dizendo: o Espírito do Senhor foi lá na minha casa, e ele diz para mim: levanta, levanta, porque hoje eu vou cumprir a promessa que eu falei para você há um bom tempo. Levanta, porque hoje eu vou te mostrar e colocarei nos teus braços aquele que é o Salvador do mundo. Quem é cheio do Espírito Santo sabe quem fala com ele. Quem é cheio do Espírito Santo não tem dúvida de que o Senhor Jesus Cristo está junto com ele. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens conversaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Conhece Jesus de andar, conhece Jesus de fazer obra, conhece Jesus porque foi usado pelo poder do nome dele, mas quando Jesus está do lado, no momento da maior tribulação, não reconhece. Como é que eu e você podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo se nós não conseguimos se aquietar? Quem tem o Espírito Santo se aquieta. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Ele olha antes de um texto e diz: eis que já vos dou a minha paz. E o meu gozo, ele está sobre a tua vida. Mas eu estou te dizendo, antes do que aconteça, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições e tereis dores, mas olha, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é algo muito diferente do que aquilo que a gente pensa. Ser cheio do Espírito Santo não é só apenas para poder falar em novas línguas, não. Jesus nunca trouxe o Espírito Santo com essa intenção. O Senhor trouxe o Espírito Santo para que ele possa restabelecer e recuperar o que era dele. O intuito do Espírito Santo é recuperar e restabelecer aquilo que um dia se havia perdido. Então eu vejo a pessoa do Espírito, pelo poder de Jesus, dizendo: você desce lá. Fica com eles, todos aqueles que eu comprei pelo poder do meu nome. Tu entra na vida deles, tu enche eles de gozo, tu enche eles de paz, tu enche eles de tranquilidade. Deixe eles serem provados, porque a prova vai ter que vir. Eles vão ter que ser experimentados em todas as áreas, mas nestas áreas eles terão crescimento. Nestas áreas eles ficarão maduros. Nestas áreas eles pararão de ser meninos inconstantes. Nestas áreas eles vão saber que eu sou Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é ter dom do Espírito Santo, porque ter dom do Espírito Santo é outra coisa. O dom você vai falar em línguas, o dom você vai profetizar, o dom você vai ter visão, o dom você vai revelar pelo poder da palavra. Mas ser cheio é ter o entendimento que Jesus ele está plenamente sobre a tua vida. Ser cheio é aquela demonstração que Paulo expressa em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 4, verso de número 7. Nós somos vaso de barro, mas a excelência do poder que está dentro do barro não é de nós não, é dele. Esse aí é o Espírito. Você está cheio e pleno do Espírito. Quem está cheio do Espírito não mente. Quem está cheio do Espírito não peca. Quem está cheio do Espírito não fala engano. Quem está cheio do Espírito não se ensoberbece, porque o Espírito não é soberbo, o Espírito não é mentira, o Espírito Santo de Deus não é engano, o Espírito Santo de Deus não é prostituto. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue adulterar, não consegue pecar, não consegue ser leviano. Quem está cheio do Espírito Santo não cobiça a mulher dos outros. Quem está cheio do Espírito Santo não tem a sexualidade. Quem tem cheio do Espírito Santo não consegue pegar algo de alguém e ficar e não entregar. Deixa eu dizer, quem está cheio do Espírito Santo vive a vida nova do Espírito Santo. Não tem diferença, irmãos. A Bíblia diz que os discípulos andaram com Jesus, mas não estavam cheios do Espírito Santo. É tão verdade que quando Jesus ele foi preso, eles os deixaram. Está cheio do Espírito Santo, não larga Jesus por causa de nada. Pode vir a prova que vier. O que ele tem preparado para mim é muito melhor. O que ele tem preparado para mim é melhor. Eu vejo Deus dando esse tipo de entendimento para a vida de Paulo, que quando ele descreve, no capítulo 8 do livro da carta de Paulo aos Romanos, no verso número 16, diz: porque as aflições deste tempo presente não é para se comparar com a glória que lá está proposta. Eu sei que eu vou passar variedades de situações,
muitas aflições, mas elas não vão se comparar com a glória que já está para nos ser revelada. Quem tem o Espírito Santo, irmão, vai ser quebrado, vai gemer, vai chorar, mas está firme. Não arreda pé. Pode vir alguém contando qualquer história. Não, meu Jesus diz que é para mim ficar aqui. E eu vou ficar aqui porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não engana, Ele é Deus, eu estou aqui. A palavra diz que eles viram que Jesus não vieram, levantaram e foram embora. Só que Jesus, Ele não é aquele que deixa ninguém ir embora, irmão, e não trata de diálogo. Eu quero vos dizer que se você sair da posição que Jesus te colocou, Ele vai atrás. O homem pode até não ir atrás. O homem, pelo cansaço, faz uma visita hoje, amanhã ele pode dizer, desisto. Mas se eu dizer, eu não desisto não. Eu vou continuar caminhando e dialogando com você no caminho, até a hora que eu entrar no teu objetivo. O objetivo daqueles homens era, vamos sair de Jerusalém e vamos voltar para Emaús. Já que ele não voltou mesmo, vamos ficar fazendo o que aqui? Não perdemos nada aqui. Ele não voltou. Vamos ficar acuados? Vamos ficar com medo? E Jesus foi dialogando. E ele perguntou, qual é a situação? O senhor não ouviu? Nossos líderes pegaram o nosso mestre, homem, profeta em obras, grandioso, que fazia sinais. Pensávamos ser esse o nosso rei, o nosso salvador, mas vimos que não é, porque hoje é o terceiro dia, e ele não ressuscitou, e entregou, e este morreu. E aí vem Jesus dizendo, homens nécios, que falta de fé que vocês têm. Vocês não leram nas Escrituras, desde Moisés, aos profetas e aos livros de Salmos, que estava determinado que o Filho do Homem tinha que ser entregue na mão dos homens, para padecer na mão dos homens, para poder ser pelo homem ferido, para ser pelo homem maltratado. Tu não viu que Moisés expressou, os profetas profetizou, Salmos anunciou? Vocês não entenderam o que diz a palavra? Que sobre a vida do Filho do Homem só se cumpriu o que estava descrito. Mas vocês também não viram que era necessário que ele entrasse no céu, que era necessário que ele ali fosse glorificado no seu reino? Vocês não compreendem que é tudo aquilo que teve que viver, ele viveu, ele passou, mas ele ressuscitou, ele venceu, ele venceu. Não retorne, irmão, porque a tua luta está grande. O que é que você tem feito? O que é que você tem sentido? Que tem feito você sair do propósito de Deus? Que tem feito você sentir essa tristeza, esse desânimo, que você não consegue nem orar mais, não consegue nem clamar mais, não consegue nem apresentar a sua vida ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. O que é que aconteceu? Que te fez você sair do lugar aonde Jesus lhe havia te colocado, na posição que Jesus havia te colocado. A palavra do Senhor é tão fiel e verdadeira, que diz que quem está cheio do Espírito Santo enfrenta muitas coisas. A Bíblia vai dizer que é quando os discípulos, já cheios do Espírito Santo, que já tinham visto o Senhor, ele já tinha se apresentado no meio da sala, com todo mundo fechado a porta, e tinha entrado dizendo, Pai seja convosco. A Bíblia vai dizer, e ela vai revelar, que eles foram cheios do Espírito, porque obedeceram a voz, porque dizei, vai para Jerusalém, fica em Jerusalém, até que de lá sejais revestidos do poder. Fica em Jerusalém. É em Jerusalém que Deus tem encontro. É em Jerusalém que Ele traz renovo. É em Jerusalém que Ele enche. É em Jerusalém que Ele fortalece. É em Jerusalém que Ele vai te capacitar. É em Jerusalém que Ele vai se revelar. A Bíblia diz que logo depois que ele vai e entra na casa desses dois homens, porque ele vai e faz que vai para uma outra aldeia, e por ser tarde, esses dois convidam Jesus para entrar, e Jesus entra, e continua discorrendo a palavra, como no caminho estava. E logo depois trouxeram a ele o pão, e quando ele dá a graça, os olhos daqueles homens foram-lhe abertos, e quando eles foram abertos, Jesus desaparece. Eu falei, Jesus, por que o Senhor desapareceu nesse momento? Estes homens saíram de Jerusalém porque queriam te ver.
não entenderam que era um senhor, acharam que o Senhor era apenas um viajante. E quando o Senhor abre os olhos dele, por que o Senhor não deixou eles verem e reconhecerem o Senhor? Aí o Senhor ministrou no meu coração dizendo: eu vou atrás daquele que está esmorecendo. Dentro do lugar do teu esmorecimento, eu só explico a palavra. Eu avivo ele pela palavra. Mas aonde eu me revelo é em Jerusalém. O meu revelar é em Jerusalém, quando todos estiverem unidos, orando numa só unidade, buscando a minha presença num só propósito, buscando a minha face num só querer. Eu vou atrás dos fracos, até dentro da casa de cada um. Eu reparto o pão, que é o que traz a vida. Mas quando os olhos forem abertos, eles terão que se levantar e voltar ao local da onde saiu, para serem renovados, para serem fortalecidos, para serem revestidos, para serem restaurados, porque Jesus só restaura aonde a palavra dele já determinou. Eu não vou escolher aonde ele vai me restaurar. Se o Senhor quiser me restaurar, ele diz: não. Quem escolhe aonde te restaura sou eu. Quem restaura onde vai te encher, para que você seja pleno para fazer a obra do Senhor, sou eu. Porque o Senhor diz: eu vou encher a tua vida do Espírito Santo, para que você fale da minha palavra com ousadia. Você precisa ter coragem para falar a minha palavra. E quando ele diz ousadia e coragem, é não temer o que você possa passar, porque alguém não vai gostar do que você prega. Quando você ministrar a minha palavra e fazer o meu querer, é olhar para aquele que está transgredindo e dizer: ei, redime a tua vida. Vê se você volta pelo caminho que Jesus tem te dado ordem. Vê se você reconhece o teu pecado, porque Jesus está às portas e Ele quer alcançar a tua vida. Parece que eu posso olhar para João Batista, porque até então no Antigo Testamento e até o Novo sendo nele, o Espírito Santo ele entrava esporadicamente, conforme a ordem e a necessidade da situação. E a Bíblia diz que João Batista sendo cheio do Espírito Santo, ele estava numa ousadia tão grande, que ele olha para a vida de Herodes e diz: eita, você pegou a mulher do teu irmão, você verdadeiramente não vale nada. Apontou o dedo para a vida de um homem que era rei e denunciou o pecado dele, cheio do Espírito. Cheio do Espírito ele foi preso, cheio do Espírito ele foi preso. E ficou lá no cárcere. Quando ele ouve falar de Jesus, começou a trazer nele uma alegria, porque ele já tinha visto e começou a dizer: aquele que o Senhor batizou está fazendo obra. Ele pode imaginar, daqui a pouquinho ele vem aqui, já me tira do cárcere, já coloca tudo no lugar. Porque é isso que os discípulos queriam. Quando é que o Senhor vai restabelecer todas as coisas? Quando é que o Senhor vai colocar nós na nossa posição? Quando é que o Senhor vai retornar o reino a Israel? Vai colocar a posição de Israel no lugar? O Senhor diz: não compete saber os tempos e as estações do tempo que está previsto pelo poder do nosso Deus o Pai. O que importa é que vocês serão cheios. Enquanto vocês sejam cheios, vai anunciando o Evangelho, vai dizendo que Ele salva, vai dizendo que Ele cura, vai dizendo que Ele liberta, vai dizendo que Ele resgata, vai dizendo que Ele pega a vida do pobre, do miserável, e faz o homem rico, e ainda faz ele se assentar no meio de príncipes. A Bíblia diz que João Batista se indignou. Tem crente se indignando com o que Jesus está fazendo. Tem crente que está ficando indignado. Não, ele tem que entrar assim, eu profetizei. Eu falei que ele ia entrar, como é que ele não vem? A Bíblia diz que João Batista chama 2 discípulos. Ouviu falar o que Jesus estava fazendo e diz: vem cá, vai até ele. E quando vocês chegarem até ele, vocês perguntam: Jesus, João Batista me enviou perguntando, mandando eu lhe perguntar, é o Senhor mesmo ou nós vamos ter que esperar um outro? A Bíblia diz que eles saem, pela Escritura dá-se a entender que eles saem de diante da presença de João Batista e vão até Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles olham para Jesus, e Jesus, olhando para eles, eles fazem a pergunta: Jesus, quem nos enviou aqui foi João Batista. Jesus: sim. E ele mandou nos pergunta, se é o Senhor mesmo, ou se nós temos que esperar um outro.
Aí Jesus não respondeu nada. Você vê que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não tem satisfação para dar para o homem do que ela está fazendo. Porque aquele que chamou é que se responsabiliza. A Bíblia diz que ele vira as costas, começa a anunciar o Evangelho, começa a levantar aquele que está morto, começa a curar, começa a dar vista ao cego, começa a pegar o paralítico e colocar de pé, começa a repreender demônio. Depois que ele terminou de fazer toda a obra, ele olha para os dois e diz: vocês viram? Eu imagino dizendo: sim. Ouviram? Ouvimos. Então vai até ele e responde. Mas a palavra diz que quando eles estão indo, Jesus diz: ei, diga para ele algo. Diga para João Batista assim: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza da maneira como eu trabalho. Eles foram. Quando chega lá na cela, diz: e aí? Fomos lá. Fez a pergunta, fizemos, e ele não respondeu nada. Ele virou as costas, começou a curar, começou a salvar, começou a libertar, levantou coxo, levantou paralítico, deu vista cego, ressuscitou mortos, repreendeu o demônio. E depois eles virou e nos fez duas perguntas. Qual? Vocês viram? Vimos. Ouviram? Ouviram. Então leva. Quando nós estamos vindo, ele nos fez parar. Para quê? Mandando lhe dizer algo: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza da maneira como ele trabalha. O senhor entendeu? João Batista não teve dúvida, irmãos, que ele entendeu. Tanto ele entendeu que ele responde num dos textos que eu acho a coisa mais linda: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Eu sou o amigo do noivo, e o amigo do noivo fica feliz quando o noivo aparece, e a noiva dele mais alegre quando o noivo está às portas. Então Deus diz: é necessário que eu e você, vaso, instrumento, desça para que Jesus apareça. Ser cheio do Espírito Santo é esse. Esse é o mistério. Esse é o mistério de ser cheio do Espírito Santo. É esse. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente se diminui. Porque a carne vai se esvaziando. A gente desaparece. Quem vai aparecendo é a plenitude. O Espírito vai sendo anunciado, o perfume vai sendo exalado. É o perfume de Cristo, é uma graça de Cristo, é o poder de Cristo. Cadê a Kátia? Nem vejo mais a Kátia. Eu só vejo Cristo na Kátia. Ela anda, eu vejo Cristo na Kátia. Ela respira, eu vejo Cristo em Maria. Ela fala, eu vejo Cristo em João. É algo profundo. Eu vejo aquela mulher sulamita não vendo Eliseu. Ele diz: ei, marido, toda vez que eu vejo esse homem de Deus, é homem de Deus, não era Eliseu. Toda vez que esse homem passa, eu vejo que ele é um grande homem de Deus. Não foi Eliseu que foi anunciado, foi só um homem de Deus. Toda vez que ele passa aqui, eu sei que ele é um grande homem de Deus. Eu imagino a mulher dizendo: eu sinto nele algo diferente, marido. Então vamos fazer um quarto para ele. Vamos fazer um quarto de pedreiro, uma obra de pedreiro. Algo simples, no quarto apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candelabro. Aí eu imagino, falei: Jesus, o que é isso aí? A obra de pedreiro significa um algo perpétuo. Não é como tenda, vai, levanta, ergue de novo, faz de novo. Não. Obra de pedreiro é algo permanente, que não vai ser desmoronado, que não vai ser quebrado. Feito junto ao muro, é porque tem oração sustentando, tem graça de poder de clamor sustentando, tem joelho dobrado. Cama é dependência, é totalmente controle do Senhor, descansar no Senhor, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Cadeira é honra, mas não é honra de homem, é ser honrado por Deus, sabendo que Deus está nos usando e fazendo a vontade dEle em nós. A mesa é ser instruído por Deus, é ser totalmente ministrado por Ele. E o candelabro é o Espírito que vem trazendo à luz a clareza da tua palavra, aquilo que Jesus ele é, da forma como ele é. Então ele diz: ei, a tua vida tem que ter estes artifícios dentro do caso, dentro do teu quarto. A tua vida tem que ter essa permanência, a tua vida tem que ter esses cômodos. Deus é aquele que manda dizer, ele é simples, é algo que não é de arquiteto, mas uma coisa é certa, está permanente, porque por fora não precisa ter nada, mas por dentro tem a glória de Deus lá dentro. Obra de pedreiro, tem nada, vocês já viram? Tem nada. Ele levanta, faz lá e deixa lá o bloco. O máximo é aquela massa corrida mal feita. Vem o arquiteto, faz aquela coisa toda. Eu digo: não, essa eu não quero de arquiteto, essa eu quero de pedreiro.
A intenção é que ela seja bem rústica pro lado de fora mesmo. Fala nada pro lado de fora. Quem olhar vai dizer, que casa é essa? Que construção é essa? Mas pro lado de dentro, a essência do poder está lá dentro. Lá dentro tem cama. Lá dentro tem cama que Deus colocou, lá dentro tem cadeira que Deus colocou. Tanto que quando a mulher, o filho dela morreu, ela não deixou no quarto dela. Ela levou lá para o quarto do profeta. Porque a vida está no quarto do profeta. A bênção está no quarto do profeta. A presença de Deus está no quarto do profeta. Eu vou colocar meu filho morto, deitado na cama do profeta. Porque é lá que está a vida, lá que está a presença. Lá que Jesus vai se revelar. Lá que Deus vai se manifestar. Quando ela olha para ele dizendo, ei, meu filho está morto, mas está lá dentro do teu quarto. Está deitado lá na tua cama, está te aguardando. Ô irmão, quem tem o Espírito Santo não se move do lugar. Quem tem o Espírito Santo não sai da presença. Quem tem o Espírito Santo sabe que Jesus chamou. E ele é aquele que se responsabiliza. Quem tem o Espírito Santo sabe que Jesus é aquele que vai usá-lo e vai buscá-lo para estar diante da sua vontade. Não queira sair da onde Jesus te mandou. Porque se você sair, ele vai te fazer voltar. Eu olhei e falei, Jesus, o senhor é muito esquisito. Vocês não acham Jesus esquisito? Ele poderia parar aqueles homens na metade do caminho. Não poderia, irmãos? Conversar com eles ali na metade do caminho para poder fazer eles voltar? Não, mas o senhor diz, não é o intuito do coração voltar? Não quer desistir? Vai até onde você quer. Que eu vou atrás de você até onde você quer. Quando você chegar lá no lugar da sua desistência, que abrir a porta da tua desistência e fechar ela com a sua desistência, aí nós temos um encontro. Ele poderia, na metade do caminho, economizar a caminhada daqueles homens. Dizendo, ô gente, vocês não reconhecem, sou eu. Porque eu falei, Jesus, é tão interessante, porque para as mulheres, o Senhor se revelou também, filha. As mulheres não arredou o pé. Maria, enquanto não me viu, ela falou, não, enquanto eu não vejo Jesus, não sai daqui. Pedro foi embora, João foi embora, ela ficou lá chorando. Se você olhar o texto de João no capítulo 20, diz que ela fica chorando. Eles vão embora e ela está lá. Eu não consigo entender que eu vou sair sem meu Senhor daqui. Eu não consigo entender que eu não vou ver, não é possível. Aí quando ela olha para trás e vê, ela diz, olha Senhor, onde o Senhor tenha colocado, me diga que eu pego ele, eu trago ele de volta. Jesus olhou nela uma insistência, uma perseverança, uma permanência na posição. Deus precisa encontrar em mim e em você constância. Ser constante, ser permanente. Para de ficar sendo vulnerável às palavras do adversário. Ele está atacando a tua mente, ele está te confundindo, mas eu não sou Deus de confusão. Abre os olhos do teu entendimento, abre os olhos do teu entendimento, abre a tua mente, entenda que o adversário é mentiroso. A Bíblia diz que Jesus revela para ela ali, ó. Agora vai lá, Maria, não me detenha não. Vai lá e diga aos meus irmãos que eu vou lhe encontrar. Falei, por que o senhor não falou isso para aqueles homens? Fez eles irem 12 quilômetros. Eu não sei mais ou menos daqui aonde é. Deixou eles chegarem, te colocarem dentro da casa, te darem um pão, até o senhor cortar e se revelar. E diz, filha, se o intuito no coração é de voltar, eu vou deixar voltar. Quer voltar, volta. Quer desistir, vai. Vai até o teu local de desistência e fecha a porta. Vai lá. Mas no caminho eu vou trazendo a você a memória da palavra. Porque se a palavra não te trazer o avivamento, ninguém mais te traz. Se a palavra não te fincar na rocha, ninguém mais te finca. Se a palavra não te der sustentação e base, ninguém mais te dá base. A Bíblia diz que Jesus foi ministrando. O caminho todo ministrando. Quando entra na casa, que pega o pão, que dá a graça e parte, a Bíblia diz que os olhos daqueles homens se abriram. E quando abriram, ele some. Olha a reação, que coisa tão linda. Quando eles viram, falou, epa, não nos ardia, olha como a presença do Espírito é forte. Não nos ardia em nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho. Jesus não ardeu em casa. Jesus já estava ardendo pelo poder da palavra no caminho. O Senhor diz, eu vou trazer um fervor tão grande, um negócio tão profundo no teu coração, que você não vai esquecer quem sou eu. Porque eles disseram, não nos ardia enquanto no caminho nos falava. A Bíblia diz que eles se levantam e correm.
entram, não sei quantos dias de viagem, de caminhada eles tiveram, mas quando entraram no local onde todos estavam fechados, a chave, como ele diz, vi Jesus. Perguntaram aonde? Ele nos encontrou no caminho. Eu imagino tudo que eles devem contar. Aí quando não acreditaram, Jesus aparece. Eu falei para você que Jesus só iria aparecer quando todos estivessem juntos. Deus diz, eu não encho ninguém com divisão. Falei, Jesus, o que é todo mundo estar junto? É todo mundo pensando no mesmo pensamento, numa mesma direção, numa mesma dimensão, numa mesma proporção. Porque o Espírito, ele não é um Espírito dado por medida. O Espírito não entra na divisão. Deus diz, começa a trazer unidade, porque eu vou encher. Começa a trazer uma unidade que eu vou restabelecer. Começa a trazer uma unidade que eu vou restaurar. Um pensa do mesmo modo, o outro também pensa, o outro também pensa. Porque se um estiver pensando de um jeito, o outro não está. Olha, eu quero reino, o outro não quer reino. O outro quer glória para si, o outro quer glória para Deus. O outro quer aparecer, o outro não quer Deus. Eu não apareço nessas divisões. Eu quero que todos estejam num só pensamento, num só propósito. Porque quando todos eu encontrar num só propósito, a minha glória se manifesta. Sabe quando? Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Deus, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe quando? Quando na oração a gente começar já a se desvaziar de mim mesmo. Todo o meu eu, toda a minha soberba. Oh, Deus, faz o seu querer. Deus, faz a sua vontade. O povo é teu, a obra é tua. Faz em mim a sua vontade. Somos o povo único, Deus. Um só corpo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Um só Senhor, um só Espírito. Um só Espírito nos céus e na terra. Um só Deus. Um só nos céus e na terra. Aí a plenitude vai se manifestar. Você consegue entender isto? Você consegue compreender o que é que Jesus ele quer de mim e de você? Nestes períodos deste trabalho. Eu não sei qual é o dia. Hoje é o 3º? Hoje é o 8º? Não sei quantos dias vai ficar. Mas eu mando a dizer, no nome de Jesus, se una mais. Comece a orar num só propósito. Deixa o Espírito começar a tomar o controle da oração. Deixa o Espírito começar a tomar o controle da tua vida. Que aí você vai começar a perceber que você já está orando pela obra, num só propósito. Deus abençoa a tua obra. Faz o teu querer, que nós venhamos a ter filhas. Dessas filhas cresçam mais filhas. E dessas filhas tenham mais filhas. E o teu nome venha a ser glorificado. Que o teu povo queira a salvação de almas. Queira, Pai eterno, libertação de vidas. Aí você vai ver a glória de Deus se manifestando. Um só coração. Ele te garante a mim e a você, quando eu ver a plenitude de Atos, porque o povo tinha um só coração, um só Senhor, um só sentimento, e o Espírito transbordava. Ele diz, eu não sou diferente, eu sou o mesmo, e eu quero me manifestar sobre a tua vida. Amém? Então o Senhor manda dizer, quem é dirigido pelo meu Espírito, faz tudo aquilo que me agrada. É chamado de meu amigo. Então eu quero pedir ao pastor, me permite colocar a igreja de pé. A igreja, os amigos de Jesus, se coloquem de pé.